noite, boa noite, boa noite! Tudo bem com vocês? Gente, como é bom mais um dia da nossa jornada estar aqui falando para vocês sobre como alinhar corpo, mente e espírito através dos elementos que nos regem. E hoje nós vamos falar sobre alinhamento do elemento água e elemento madeira. E aí, eu quero saber de vocês, como é que estão? Já estão fazendo as atividades dos outros elementos? Diz aí pra mim. Boa noite, Simone, tudo bem? Vamos lá, gente. Quem está aí? Quero saber, eu só vejo o número das pessoas. Vamos dando oi? Quero saber quem está aí. Muito bem, gente. Que legal ter vocês aqui. Deixa eu tomar uma aguinha, já que nós vamos falar sobre o elemento água, né? A gente tem que estar bem hidratado. Boa noite, Gláucia. Gláucia, eu vi lá ela colocando a mão na terra. Muito bem. Boa noite, Célia. Boa noite, Daiane. Tudo bem? Muito bem, gente. Que bom ter vocês aqui. E agora nós vamos esperar um pouquinho mais, né, amor? Deixa eu colocar aqui uma musiquinha para ir recebendo vocês. Boa noite, Anelina, tudo bem? Boa noite, Vanessa, tudo bem com vocês? Que bom! E aí, quem já tá sentindo um pouquinho já de paz, de colocar as mãos na terra? Que mais que vocês fizeram? Vão contando aí pra mim. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha, né? Pra animar. Gente, é muita tecnologia, viu? É celular, Aí, muito bem. Vanessa. Isso aí, Vanessa. E aí, gente, ó. A partir de hoje, muita água, hein? Nós vamos ver o elemento água e a água que nos rege, né? Nós somos constituídos de muita água. Além disso, nosso planeta Terra também tem muita água. Então, a gente precisa estar se hidratando bem. Muito bem. Amor, você não quer mostrar para o seu celular, né? Pra ir lá colocando no grupo. Muito bem. Agora, então, a gente vai ver um depoimento para vocês entenderem um pouquinho, né, sobre os resultados da nossa mentoria, como que funciona. E aí a gente já retorna para começar o conteúdo, porque eu quero que vocês alinhem corpo, mente, espírito em todos os elementos e brilhem aí, tá bom, gente? Então, coloca lá, amor, o depoimento. Eu me chamo Solange e estou participando do grupo da mentoria da Regi. Como eu conheci a mentoria? Eu conheci através do grupo Se Cuida para Cuidar, naquele grupão que ela fazia as chamadas e também fazia os boots. Aí o dia que ela lançou a mentoria, eu peguei e cheguei em casa assim, conversei com a minha filha e falei assim, Giovana, eu vou fazer a mentoria. Só que eu nem sabia como que era essa mentoria, o que de fato ia tratar, o que ia acontecer. Aí eu peguei e fiz a minha inscrição, entrei no grupo da mentoria e cada dia mais me inspirando, cada dia mais gostando, cada dia mais se apaixonando. Antes da mentoria, eu era uma pessoa muito ansiosa, de fato muito medrosa, tive um medo por toda a minha vida, né? Mas sempre também tive uma fé muito grande, assim. Só que eu não tinha essa estrutura que a mentoria passou para mim, nos passos dos pontos, da acupuntura, da respiração, de você levantar todas as manhãs e fazer um recomeço, que é com o boot. A mentoria, ela me ajudou muito na minha vida, porque ela faz parte da minha vida hoje. Eu não consigo ficar sem fazer. E daí, conforme foi crescendo as atividades, as tarefas, falando sobre o yin, o yang, da alimentação, da atividade física, e fui aprendendo, né, a ter uma consistência e uma persistência de tudo que foi colocado. Hoje, com tudo que eu conheço da mentoria, das aulas, do aprendizado, eu consigo ser uma pessoa melhor, uma pessoa que tem menos ansiedade, menos medo
Lógico que dentro de todas as situações que a gente está vivendo, tenho medo, mas eu tenho confiança. Eu sei que todas as manhãs eu faço glute, eu tomo o limão em jejum, eu tomo banho gelado, eu faço atividade física. Eu também aprendi mais ainda ter a certeza que eu sou imagem e semelhança de Deus, que eu vim para esse mundo para algo a mais, que a gente veio aqui para ser feliz, para ser guerreira, realmente não deixar o nosso corpo dominar a nossa alma. Então, assim, eu tenho mais ainda consistência dentro de mim que tudo vai dar certo, porque eu quero que dê certo, e eu tô muito feliz, eu sou muito grata, porque hoje eu sei que no nosso mundo de hoje o mais importante é nós termos um corpo saudável, uma mente equilibrada e principalmente a nossa espiritualidade, uma conexão maior com Deus. E eu quero agradecer grandemente a Regi, a equipe dela, que eu sei que atrás dela tem uma equipe, e principalmente Deus, que me deu uma oportunidade muito grande de fazer essa mentoria. E já estou com saudade. E eu estou muito, muito feliz. Agradeço muito de coração. Muito obrigada. Muito bem, mulheres! Que bom tê-las aqui, que lindo, né? Tudo que a Solange falou. De fato, é muito emocionante, né? Quando a gente vê, né, que tudo que eu almejo, né, que tudo que eu entrego é de fato que vocês fiquem bem, né, tanto de corpo, de mente, de espírito, porque nós sabemos que nós somos esse ser, né, onde a gente precisa alinhar e cuidar, né, de uma forma holística, como diz a medicina chinesa, né, nós precisamos olhar como um todo. Hoje em dia, às vezes, quando a gente vai, né? Tô com dor no estômago, vou num gastro. Tô com dor de cabeça, vou num neuro, né? A gente trata muito em especialidades e bem no fim a gente acaba de olhar o ser humano como um todo, né? Então eu acho muito completo quando você, sobretudo, opta por esse lado de medicina alternativa, que é onde ela vê você como um todo, né? Um ser como inteiro, né? Então a dor no estômago, ela pode sim estar vinda de uma gastrite nervosa, de como que está o seu lado emocional, de como está a sua mente, como está o seu estado de espírito, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente chega numa fase da vida onde a gente se decide, né, em optar, entender pelo ser, alinhar não só a energia, mas treinar a nossa mente mesmo. E eu estou muito feliz porque você que está aqui, você que vai assistir depois, porque eu sei que tem mulheres também arrasando assistindo depois, tá certo? Que estão conversando comigo. Então eu estou muito feliz por cada uma que está aqui, porque é nessa certeza de que você chegou nessa fase da vida, que você se decidiu olhar para você como um todo. E eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Muito bem, mulheres amadas, então vamos começar. E como que a gente começa? Fazendo os nossos pontinhos. Hoje tem mais pontinhos novos. Ó, a Virgínia falou que gostou dos pontinhos. Virgínia, hoje você vai ver um que é espetacular. Vamos lá? Muito bem. Então nós vamos começar com esse, que é o da cabeça. Nós vamos equilibrar então, só relembrando, o elemento água e o elemento madeira hoje. E o elemento madeira, gente, esse primeiro pontinho ali da cabeça é vesícula biliar 20, ou seja, faz parte do elemento madeira. Esse ponto aqui, gente, o VB20, ele ajuda muito em processos onde a gente tem muita dor de cabeça na nuca, ajuda quem tem pressão alta, ajuda no relaxamento. Então, sabe quando você sente aquela tensão? Por quê, gente? Porque a nível mental, quando a gente às vezes está abalada emocionalmente, a gente acaba pondo tensões, não é mesmo? Então, esse ponto ele é muito especial. Então, como que você vai fazer? Você vai abrir sua mão assim, ó, coloca ela aqui, ó, a palma da mão sobre os seus ouvidos e vê onde o dedão cai. Fecha o dedão lá atrás da sua nuca, ó. Fecha o dedão. Então, ele vai pegar bem na base aqui, bem na base da sua cabeça, quando começa a inserção do cabelo, tá? Então, ó, abre sua mão, põe a palma da mão nos ouvidos, o dedão vai cair lá na nuca, então bem na onde inicia ali a sua inserção do cabelo.
Então, gente, ó, se você tá tensa, eu tô sentindo dor. Então, vamos massagear, tá? Vamos massagear, pode ser em círculos, então você vai fazendo círculos assim, tá? Não precisa doer muito, vai só massageando a ponto de liberar esse ponto, tá? Então, vamos lá. Então, vamos respirar também, ó. Solta o seu ombro, massageia aqui, respira pelo nariz e solta pela boca. Vamos lá? Mais uma vez. Isso, soltou. Agora, gente, então, ó, sempre quando vocês estiverem com essa tensão, estiverem com dor de cabeça, principalmente na nuca, pressão alta, tá? Então, é muito bom liberar essa vesícula biliar, esse meridiano da vesícula biliar ali, tá? Agora, outro pontinho, gente, que é para cansaço, quando então você tiver assim, sabe, sem energia, sem ânimo, né? Às vezes você já acorda desse jeito, gente, sem energia. Então, o que você vai fazer? Você já vai dobrar lá o teu pé, ó, sentada, dobra o teu pé. E aí, gente, você vai apertar teu pé, assim, tá? Então, você aperta o teu pé de uma maneira que bem no meio vai formar um vincozinho. Então, ó, por exemplo, eu apertando a minha mão aqui, tá vendo que no meio forma? Então, no pé é a mesma coisa, você vai pegar, virar o teu pé, apertar bem no meio. Ele fica ali, ó, gente, embaixo, mais ou menos do segundo dedo do pé, tá? Então, você vai massagear ali também, tá? Massageia, aumenta a sua energia, gente, aumenta o seu ânimo. Tem gente, né, na medicina chinesa, a gente usa moxa. É um bastão, gente, que é com erva de artemisia. É baratinho comprar, na internet tem. Então, se você quiser anotar aí, ó, se chama moxa, M-O-X-A. E aí você compra um bastão e depois você acende ele, você põe nesse pontinho nos dias que você tiver com fadiga, cansaço crônico, sem energia para fazer suas atividades, tá? Aí você liga esse moxa, acende mesmo com fogo e vai fazendo nesse pontinho R1 aí do pé, ó. Pode massagear, gente, vocês vão ver a energia que vai subir em vocês. Outro lado. Vocês acham, gente, pra ter 3 filhos, trabalhar, fazer tanta coisa do jeito que eu faço, você acha que eu tenho energia como? Dá-lhe apertar pontinho, dá-lhe fazer um monte de coisa na alimentação, enfim. Vocês vão ver, gente, anda comigo que vocês vão ter muita energia. Eu sei que tem gente que tem energia aí. O que acontece é que essa energia, ela não pode se acumular também. Muita energia, por exemplo, no coração, dá ansiedade, acelera o coração. Vai massageando aí, tá? Então, a gente tem que entender o que a gente tem que fazer com a energia. Então, também não basta só ter energia, a gente precisa entender como a gente tem que canalizar essa energia. Porque energia acumulada, mulheres, também causa doença. Então, a gente precisa entender. Às vezes você tá muito agitada, você acha que tem energia, aquela pessoa que fala, que sorri, que dá risada, mas a energia está muito acumulada, sobretudo no coração e fogo. Pessoas que são fogo, né, de elemento fogo, falam muito, tem muita energia, mas bem no fim tem que tomar cuidado, tá? Muito bem. Tô precisando me ver melhor, cuidar de mim, me amar, me sentir amada. Nossa, então você tá no lugar certo. Está no lugar certo. Eniete, é isso? Muito bem, Eniete. Tá no lugar certo. Aqui é o lugar para você se cuidar, tá certo? Para você se amar. Então, só o fato de você começar amanhã, né, fazendo esses pontinhos, se cuidando, estando aqui, assistindo essa aula que é para você de presente, tá? Inclusive, gente, quando a gente faz algo por nós, nós liberamos também alguns hormônios da felicidade, sabia? Então, quando a gente faz coisas para nós, quando a gente se cuida, além, por exemplo, de você estar massageando esse pontinho, liberar a tua energia, também libera hormônios da felicidade, porque você está se cuidando, tá? Então, nós temos vários tipos de hormônios da felicidade, tá? Esse do se cuidar, do bem-estar, é a serotonina. E aí você se sente muito bem. Então, é isso mesmo, você está aqui no lugar certo, você está se cuidando. Eu estou muito feliz de você estar aqui, Niete, tá bom? Muito bem. Agora, eu só vou relembrar para vocês a nossa programação, tá bom? Então, segunda-feira, nós alinhamos o elemento fogo. Ontem, o elemento terra e metal. Hoje, nós vamos, então, alinhar o elemento água e madeira,
tá? Lembrando que aquelas atividades que eu tô liberando para vocês são 7 dias de atividade, tá bom? Por quê? Porque para regular e alinhar tudo, corpo, mente e espírito, você precisa ali de 7 dias. E o que eu disse para vocês? Você vai sentir paz interior e melhorar em 7 dias a nível espiritual e mental. Mas se você tem algo já instalado no seu corpo, por exemplo, fibromialgia, que a gente vai ver hoje, que faz parte do elemento madeira, que são dores, né? Vários pontos de dores pelo corpo, você não vai sentir em 7 dias, tá? Então aí você vai ter que insistir um pouquinho mais. Por isso que vale a pena você amanhã voltar aqui comigo às 8h02 para você assistir a live, porque a gente vai fazer o teste dos elementos. Porque quando você perceber que você tá com um elemento alterado, ou muita energia para cima ou energia zero para baixo, você precisa insistir mais que 7 dias, tá? Então eu quero te direcionar nisso, para que de fato você alinhe. A minha ideia é cuidar de você nessa jornada, não só durante esses 4 dias da aula, mas eu quero te orientar melhor. Então amanhã volta, vamos fazer o teste, que daí eu vou te orientar melhor como que você deve prosseguir, quantos dias e quais pontos a mais você pode fazer. Tá bom? Então hoje nós vamos trabalhar, olha só, nós já começamos trabalhando essa coisa de, né, de cansaço, de aumentando a energia, porque nós vamos ver a água, que vai falar de baixa energia, cansaço, fadiga, medo, e a madeira, que vai falar de irritabilidade e frustração. E amanhã, então, como eu falei, vai ser esse teste do elemento. E aí também a gente vai lançar, abrir a oportunidade da nova turma de mentoria, tá certo? Então, só para relembrar, vou mostrar aqui para vocês de novo a nossa estrela. Então, pensando nos 5 elementos e suas emoções: fogo, ansiedade; terra, preocupação; metal, tristeza; e hoje, água, que traz o quê? O medo, a insegurança; e a madeira, que traz raiva, que traz ira, né? E que traz também o sentimento de frustração quando estão desequilibradas. Então, vocês que vão se equilibrar e se alinhar, show, essas emoções. Muito bem, e aí, gente, como todo dia eu gosto de começar com uma frase, essa pra mim é uma das frases mais especiais que eu levo comigo todos os dias. Então é assim, ó: coragem não é a ausência de medo, mas é a decisão de fazer algo mais importante que o medo. Então, assim, mulheres, a coragem, ela vem do elemento água, tá? Então, o que acontece com a coragem? Eu só vou colocar aqui, só calma aqui. O que acontece com a coragem? Deixa eu só colocar, eu quero colocar uma musiquinha agora, inclusive que é uma música de água. Porque assim, gente, coragem, ela está dentro do elemento água. Então, quando você está com o elemento água equilibrado, você está com o elemento, com a coragem. Então, você não tem medo, você não tem insegurança, tá certo? Agora, quando você se decide, né, também, então por isso que essas duas frases, elas juntam os elementos de hoje, que é água, então o elemento água equilibrado, coragem. E olha lá, mas a decisão de fazer algo mais importante. A decisão tá lá em fígado, né? Que é madeira, que está em vesícula biliar também. Então, mulheres, o que eu quero... Ai, hoje tá difícil de tocar música aqui, amor. Tocando? Muito bem. Então, é o seguinte, ó. A coragem é quando você... Não é que a gente não vai ter ausência de medo nunca na vida, tá? Então, isso que eu quero começar a falar pra vocês. E eu vou contar uma história pra vocês, né? O que acontece, gente? Há 13 anos, aproximadamente há 13 anos, eu passei por um processo onde eu tinha um medo ao extremo, tá? Então, eu não sei se você que está aí assistindo hoje, né, já conviveu com alguém que tem síndrome do pânico, ou se você mesmo já teve síndrome do pânico. Hoje, geralmente, eu atendo muitas pessoas com transtorno de ansiedade generalizado, inclusive o pânico, né? Então, assim, se você sente isso, tem isso, o elemento água, né, é um dos elementos essenciais. Por quê? Porque ele rege, quando ele é equilibrado, ele te dá coragem, né, te dá segurança, e quando ele está desequilibrado, vem o medo e vem a insegurança. Então, há 13 anos atrás, eu tive síndrome do pânico,
né? E qual foi o gatilho para tudo isso, né? Eu estava no final da faculdade, eu estava estagiando em UTI e comecei a ver muitas mortes de cara, de perto, e para mim isso foi um gatilho. Só que de fato, gente, eu sempre fui muito do elemento fogo. Essa pessoa que tá aqui falando para vocês, sorrindo, eu nunca senti as emoções tão à flor da pele nesse sentido. Eu tinha ansiedade, mas que ansiedade é algo que todo mundo tem, né? Algo assim, não chegava a ser um transtorno de ansiedade tão grande. Mas no final da faculdade há uma certa pressão para certas coisas acontecerem, eu me sentia, né, nesse sentido, um pouco mais ansiosa do que o normal. Mas de fato eu não sentia, eu ficava abalada com as mortes, com tudo que acontecia ali dentro da UTI, mas de fato eu não achava que eu estava tendo pânico, né? Mas o que eu achava? Que eu tinha alguma doença física. Né? Eu sentia meu coração acelerar, eu sentia que tinha algum nó na minha garganta, gente, eu sentia inclusive uma bola. Quando eu engolia, parecia que descia e voltava. Eu sentia opressão torácica. Então, parece que o ar não preenchia, né, o meu pulmão. E aí eu ficava desesperada, parecia que faltava ar, mas na verdade não estava faltando ar. Só que, de fato, eu achava que tudo estava acontecendo comigo. Eu achava que eu estava infartando. E aí, o que acontecia? Eu já estava lá no hospital, né? Fazendo estágio. E aí, quando eu ia aferir pressão lá, pedia para as mulheres aferir pressão, minha pressão estava alta. Então, eu falava, eu tô tendo alguma coisa, porque minha pressão tá alta. Meu coração tá disparado. Eu sinto falta de ar. E aí, gente, eu tinha até assim, parecia que ia desmaiar, me dava um mal-estar muito grande. E aí, claro, né, a gente não pensa que é psicológico, a gente não pensa que é nada a nível mental, porque você fala, eu tô tendo isso no meu corpo, né, olha lá, a pressão tá alta, olha lá, né, meu coração tá acelerado, é alguma coisa que eu tô tendo. E fui em vários médicos, né, fiz de tudo quanto é exame. E me diz uma coisa, gente, você que já passou por pânico, né, ou tem alguém da família... Você vai no médico e você não tem nada, pela graça de Deus, não é verdade? Só que daí o que acontece? Você não acredita que você não tem nada, porque você tá sentindo no teu corpo. Você não imagina que é algo mental, você sente no teu corpo, então como que pode ser mentira? E eu não acreditava, gente, eu cheguei aí até em mais de um médico, né? Então, pra eu entender que era aquilo que estava acontecendo, né? Eu tava no segundo cardiologista. E ele falou, olha, eu posso ser bem sério com você? Me deu um cartãozinho de uma psicóloga, um psiquiatra, e ele falou, você vai ter que tomar medicamento controlado, porque você está com síndrome do pânico. Eu saí, assim, daquele consultório, porque pra mim era um peso, no sentido assim, né, por exemplo, o meu pai já teve depressão, tinha problema com alcoolismo, o meu irmão na drogadição, e de verdade, gente, eu nunca senti assim, eu vivia aquilo, mas eu sentia uma força dentro de mim para ajudar minha mãe, tá junto com a minha mãe. Eu de verdade falava assim, nossa, como eu sou forte, de verdade eu tinha essa impressão. Então eu não imaginava tudo que foi se acumulando dentro de mim, eu não imaginava. Só comecei a sentir no corpo. Quando eu senti no corpo que eu parei para olhar a minha mente. E aí eu falei, não, eu não vou tomar medicamento, porque eu tinha uma certa restrição com isso, porque eu vi meu pai tomar medicamento de depressão e nem melhorar. Né? Eu tinha isso, eu falava, não, eu vou tomar isso daí, eu vou ficar dopada e não vou melhorar. Eu tinha essa impressão. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu sei que tem certos casos que precisa mesmo. Se você toma, continua tomando, né? Se você desejar fazer a mentoria, diminuir o remédio, tudo vai com seu psiquiatra com calma, porque, né, tem todo um processo para acontecer isso. Mas a minha situação foi essa, né? Onde eu falei, eu via meu pai tomar e não via ele melhorar da depressão. Então, eu falei, não vou tomar isso. E eu procurei, então, a medicina alternativa. E eu tava no último ano de faculdade. E aí eu fui e conheci a acupuntura. Então foi
assim que começou a minha história com a medicina chinesa, né? E de fato eu fui num médico, ele colocou as agulhinhas e eu falei, será que aquelas agulhinhas têm alguma coisa? Ou enfim, eu não entendia, embora eu estava no último ano de faculdade de biomedicina, mas de fato eu não entendia direito sobre a acupuntura, né? Essa visão de medicina alternativa, antigamente a gente não tinha muito dentro da faculdade, hoje em dia já se tem mais, né? Porque já tem mais dados científicos, mas na minha época não tinha. E aí eu falei, gente, eu tô impressionada como essas agulhinhas tirou com a mão. Eu não sentia mais. Alinhou de fato a minha energia. E eu passei a melhorar do pânico de uma forma que eu falei, eu quero estudar isso. Então já logo procurei uma pós-graduação, saí da faculdade e já comecei. Pós-graduação de acupuntura são 2 anos e meio. Então foi por paixão mesmo, de fato. Porque eu fiz mestrado e doutorado, eu queria ser professora, mas eu queria entender da acupuntura. Então a acupuntura pra mim eu conheci ela por essa minha história. Só que a saúde mental sempre ficou no meu coração, sabe por quê? Eu não sei se tem alguma aluna minha aí, mas o que eu atendia de aluna, ainda mais que eu era coordenadora de curso de biomedicina, o que eu atendia jovens com pânico, e eu sabia que era pânico. E eu nunca esqueço uma aluna minha uma vez passando muito mal. E ela tremia e eu olhava no fundo do olho dela e eu falava, eu sei, você não tem nada, porque quando a gente tem pânico, gente, as pessoas, você não consegue ouvir. Parece que você fica no mundo interno e você acha que tudo tá acontecendo com você, você não consegue ouvir. Então você tem que chamar o nome da pessoa e falar pra ela que tá tudo certo. É impressionante. Eu chegava, gente, a tremer de uma forma que eu virava, assim, meus membros e eu precisava, né, eu cheguei 2 vezes a ter que ir pro hospital tomar calmante na veia, de fato. Enfim, contando essa história pra vocês, pra que vocês entendam, né, que o medo, ele é algo tão profundo dentro de nós e muitas vezes a gente vai sentir no corpo primeiro. Então eu quero te dizer que se você sente às vezes palpitação, se você sente às vezes a pressão alterar, tudo claro, né? Tenha prudência, vai no médico, veja, mas se o médico tá falando pra você que tá tudo certo, confia, sabe? E aí eu sempre tive a minha fé, uma intimidade, né, nesse sentido com Deus. E eu não entendia porque a morte, quando você tem medo do pânico, você tem medo da morte. E a morte é uma coisa que nós, né, precisamos confiar em Deus. É algo assim que está além do nosso alcance. Todos nós vamos morrer um dia, não é mesmo? E como eu disse ontem, nós temos um mecanismo no nosso cérebro onde ele acha que a gente é imortal de uma certa forma, mas para nos proteger. E quando você dá de cara com situações como eu dei na UTI, com várias mortes, como talvez você está tendo agora diante da pandemia, né? A gente paralisa, porque a sensação do medo, gente, paralisa. O medo, ele te paralisa. Então você não consegue ir pra frente, você não consegue fazer nada, você não consegue ir além do teu propósito de vida, você não consegue ter essa coragem que eu falei pra vocês, né? E aí, como eu falava nessa frase, né? Coragem não é ausência de medo. Então, o que eu quero te dizer hoje? Hoje, por que eu fui estudar medicina chinesa? Por que eu fui atrás da neurociência depois da medicina chinesa? Porque eu vou te dizer, eu alinhei toda a minha energia. Eu sempre alinho a minha energia. Nunca mais eu fui para o hospital. Eu nunca mais tive crise tão forte desse jeito. Mas eu posso te dizer do fundo do coração, o pânico me assombra todos os dias. Eu vou dizer pra vocês, eu não digo todos os dias porque são fases da nossa vida que a gente tem mais. Tem dia que a gente passa bem, mas tem dia que não. Parece uma sombra que tá sempre ali. O meu cérebro, ele me sugere todos os dias algum medo, alguma coisa. E eu fui atrás da neurociência pra eu entender, porque eu falava assim, eu preciso entender a mente. Eu preciso entender, porque eu preciso treinar a minha mente. Treinar para eu não deixar eu ir por essas sugestões da minha mente, né? E aí, gente, isso que eu quero dizer, esse método Axis que eu formei, foi tudo a base científica, a base de estudo, a base da minha dor. Porque hoje eu treino a minha mente. Hoje, quando a minha mente sugere assim, Regi, olha lá, será que esse seu coração tá disparado aí, você não vai infartar? Um exemplo, tá, gente? Porque eu acho que só quem tem essa mente doentia de pânico entende o que eu tô falando. E eu
é como se eu conversasse comigo, eu olho pra mim mesmo e falo, não, está tudo certo, meus exames estão em dia, eu estou bem, eu tenho saúde e eu enfrento o medo. Gente, o enfrentamento é a melhor coisa que você pode levar. Então eu venho muitas pessoas falar comigo, muitas mesmo. E quando elas falam, Regia, eu tô com medo de tal coisa, você vai fazer, você vai enfrentar. Mas Regia, eu tenho muito medo, medo paralisa, né? Pânico, medo, você vai. O enfrentamento, você parece que vai morrer, mas o enfrentamento é uma das melhores curas. Então, como eu dizia nessa frase, coragem não é ausência de medo. Eu não quero dizer, eu sou uma pessoa hoje que tem alinhado o elemento água, eu tenho coragem, mas eu não quero dizer que eu não tenho mais medo, né? Mas é a minha decisão de fazer algo mais importante que o medo, tá? Que é o meu propósito de vida. Então, nada me para, nada me paralisa. E aí eu aprendi, vendo a neurociência, que o nosso cérebro, todo cérebro tem medo. Todo cérebro tem medo. O que acontece comigo é que eu dava mais lado para essas vozes que estavam me sugerindo. E hoje eu aprendi a não dar mais vozes. Então o que eu quero te dizer? Você que tem pânico ou você que conhece alguém que tem pânico, sobretudo agora na pandemia, que tem gerado muito medo mesmo, ajuda a pessoa a ter essa certeza de que tá tudo certo. Né? Porque ela vai se indagar. Às vezes, gente, uma pessoa que tem pânico, ela guarda tudo pra si, tá? Às vezes ela tem vergonha de falar. Ela não vai falar assim, eu acho que eu tô passando mal. Ela não vai falar. E às vezes ela fica tudo com aquilo dentro dela e isso parece que piora mesmo. Então o negócio é treinar a mente. E eu vou dizer pra você, a nossa mente é igual a nossa musculatura aqui, ó. Quando a gente faz academia. Se você treina, você tem músculo forte. Se você não treina, você não tem. Então o que eu quero te dizer, a acupuntura vai te ajudar? Vai te ajudar muito. Eu nunca mais tive crise de ir para o hospital depois que eu aprendi a fazer os pontinhos de acupuntura. Então tem um pontinho aqui no meio do lábio, ó, já vou ensinar você que você faz quando você está em crise. Aí você não desmaia, você consegue ir voltando. Um outro pontinho aqui no meio do mamilo, deixa eu vir aqui pro lado, assim pra vocês verem. Aqui no meio, ó, que você vai fazendo quando você tá com essa angústia, com isso aqui que você não consegue respirar. Então tem vários pontos que eu faço direto. Então eu não tenho crise forte mais, mas eu posso te dizer, o treinar a minha mente, eu não aceitar sugestões da minha mente, eu treinar, fazer do meu cérebro um músculo forte, é o que me torna de pé todos os dias. E aí que eu falo, né? Sobre essa decisão, você se decidir. Por quê? Porque eu tenho um propósito maior na minha vida. E o meu propósito hoje, ele tá muito em cima do pânico. Ele tá muito em cima da saúde mental. Quantas pessoas que eu atendo nisso, chega a ser impressionante. Eu falo, tá bom, Deus, eu entendo. Você me deu, né, essa confiança que eu tenho nele, esse abandono. E assim quero partilhar com você também, se você está sendo tocado, se você conhece alguém. Deus me deu uma palavra nesse sentido, que é Mateus 14, 22, que fala sobre andar sobre as águas. Ele chama Pedro. E o que Pedro tem? Pedro tem medo. Desculpa. Pedro tem medo de andar sobre as águas. E o elemento água é o que traz medo. Para mim faz muito sentido estudar a medicina chinesa, faz muito sentido a filosofia chinesa. Junto com a cristã, ele chama Pedro para andar sobre as águas. E Pedro tem medo. E quando Pedro tem medo, ele se afunda. Então é assim. Quando eu tenho medo, eu me desequilibro na energia do elemento água. Eu afundo. Mas se o meu foco tá lá, Jesus na minha frente, eu confio, eu ando sobre as águas, eu não tenho medo. Se eu tô olhando, se eu ando sobre as águas, eu equilibro as águas, eu ando sobre as águas. Então, não sei se vocês já perceberam, quem me acompanha, o meu boot cerebral é sempre o fundo dessa música que eu quis pôr, por isso que eu demorei para começar a falar sobre isso, que é oceanos também. Então, se você também tem pânico, quer melhorar o seu lado espiritual disso, confiança em Deus, leia Mateus 14, 22 e ouve essa música depois que acabar essa live, que é Oceanos, tá? Ele fala sobre isso, né? Sobre o medo, sobre ele te guiar. E isso pra mim, tá falando numa live, é muito forte, porque eu convivo com isso muito, sobretudo agora.
Eu sou muito feliz de superar o pânico todos os dias, de estar conseguindo ultrapassar uma pandemia bem sem crise e poder ajudar tantas pessoas. Então isso que me move estar aqui essa noite, isso que me move, né, poder transbordar na vida das pessoas. E por isso que eu pensei muito no método Axis, porque só quem tem algum transtorno de ansiedade, pânico, depressão, né? A gente sabe. Então, por muito tempo eu atendi consultório. Por muito tempo eu atendi aluno na minha sala, né? E hoje a internet trouxe eu poder atender muito mais gente, de tudo quanto é lugar e de uma vez só. Então, é lindo tudo isso, é lindo toda essa história. Quando o depoimento da Solange, ela falando lá que ela melhorou da ansiedade dela. Pra mim, é isso, gente, é o que eu falo, é tão gratificante, porque eu tô junto nessa, né? Eu superei, e eu sei que você vai superar, e eu tô junto com você, e eu vou te dar os caminhos, e você vai conseguir. Tá? Então, muitas pessoas, inclusive ontem, mandaram áudio chorando. E se você estiver aqui ou vai ouvir essa live depois, eu tô com você. Você vai superar esse medo que tá te paralisando, tá? Então, fica tranquila, vai passar. Nós vamos começar pelo equilíbrio do elemento água. E depois, se você desejar, enfim, né, a gente pode se aprofundar aí. Existem técnicas para treinar a sua mente e passar por tudo isso. Tá certo? Muito bem. Pode voltar para os slides. Antes de falar isso, pode voltar para mim de novo. Eu quero falar um pouquinho também da ansiedade, tá? Em relação a isso, tá? O que acontece? Então, se você depois amanhã der o elemento fogo e você nunca teve medo, não teve pânico ainda, mas se você tem um transtorno de ansiedade generalizada, se você tem muita ansiedade, é importante que você se equilibre. Porque o que acontece, gente? A ansiedade é quando a sua mente está muito pro futuro, né? Então você tá pensando muito no amanhã, tá? E aí o que acontece? A sua mente, ela tem desespero da incerteza. Gente, por que você pensa muito no amanhã? Porque você quer ter controle da tua vida. E a mente humana, ela tem pavor de incerteza. E me diz uma coisa, a única certeza nessa vida é que a gente sabe que vai morrer, não é mesmo? Só que a gente não quer. Então essa incerteza de não saber o amanhã, de ser um mistério, nos deixa louco. Quer ver crianças quando chegam com 6 anos de idade? Elas começam a ter isso, que é medo do escuro. O escuro é o que, gente? É você não ver. É você ter incerteza do ambiente. Então a sua mente traz isso. Então, quando você tem muita ansiedade, você pensa muito no futuro, você tem uma grande probabilidade, a ansiedade e o medo de se desenvolver. Pela neurociência também é provado, são próximos os locais lá naquele sistema límbico que eu falei na primeira aula. Então, se você tem uma ansiedade, pode ser que você possa desenvolver um dia um pânico, um medo que te paralise. Tá? Então é muito importante a gente sempre estar alinhando essas energias aí pra não ir agravando. Por isso que eu falo, se você tem algo, né, tão importante, porque eu só fui me tocar um dia que eu tinha um medo de paralisar, o pânico, quando eu estava tendo crises, né, a nível corporal. E eu vou te dizer, a ansiedade, o que dá? Realmente a ansiedade acelera o coração, gente. A gente libera neurotransmissores, né, a adrenalina, a noradrenalina, que vai acelerar teu coração. Porque é como se você estivesse em luta e fuga. É como se aparecesse uma cobra aqui, agora, e é inconsciente essa emoção da ansiedade. Ela vem no teu corpo e você, né, tem todo o processo de descarga de adrenalina e você sente isso. E quando você tem ansiedade todos os dias, você libera todos os dias essa carga grande. Você libera hormônio do cortisol, você libera, né, hormônios do estresse nesse sentido, onde você vai estar todo dia parecendo em alerta, toda hora em alerta. E aí é normal que você dispare o coração, que a pressão altere, que você tenha essa opressão. É normal, não é normal no sentido, mas o que eu tô te falando? Se aí você começa a ficar com medo de estar tendo alguma coisa de morrer, e na verdade, se você aprender a se equilibrar energeticamente, aprender a alinhar, aprender esses pontinhos que eu vou passar pra vocês, se você aprender a respirar e meditar,
você vai ver que esses sintomas no corpo não vão vir mais. E aí o gatilho pro pânico vai sendo tirado, tá? Então é muito importante, gente, a gente ter o autodomínio. E essa é a ideia, né, de eu estar passando aqui para vocês a jornada, para vocês se cuidarem, para vocês terem autodomínio, tá? Então é super possível ter uma vida tranquila, inclusive com coragem e ir em frente se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você, né, tem raiva demais, irritabilidade, e essa é a ideia, tá? Bom, agora pode voltar mesmo para os slides, meu amor. Então agora vamos lá, vou falar do elemento água. Gente, tudo bem? Tá tudo bem por aí? Todo mundo tá entendendo? Deixa eu pegar meu celular, ver se alguém tá comentando alguma coisa, tudo certo? Agora a gente vai voltar um pouquinho para uma parte mais prática mesmo da coisa, tá? Gente, olha, o elemento água, então, no corpo, quem rege ele? Os rins, que armazena a energia. Então, por isso que quando você tá com o elemento água abaixo, você não tem energia, você sente cansaço, fadiga, tá? E então, os rins é como se fosse a bateria do seu corpo, ali tem energia. E sabe de onde vem a energia? Por exemplo, nós vimos que o elemento terra, a energia vem dos alimentos. O elemento metal, a energia vem do ar, da meditação. E a energia do rim vem da onde, gente? Veio dos seus pais. Então, a energia dos seus pais está ali, a energia que vai para o seu DNA está ali. Tá? Então bexiga também faz parte, né? A energia da essência, então a sua identidade, a sua essência tá ali, passa para todas as suas células, para tua alma, para tudo, tá? Reprodução, então quem tem problemas de fertilidade, a gente trabalha em relação ali. Quem tem problema de crescimento, tá? Ossos, fratura nos ossos demais, problema de dentição, ouvido, zumbido, tontura, labirintite. Então tudo isso que eu tô falando pra você é nível corporal, pra você ir identificando se talvez você tenha alguma coisa, mas amanhã a gente vai fazer o teste, tá? Bom, em relação à mente, então, fica oscilando, tá? Se você tem o elemento água desequilibrado para menos, por exemplo, você pode ter medo. Se você tem demais, coragem, né? Então, equilibrado, coragem. Se você tem alteração, síndrome do pânico, pode ter fadiga, cansaço. Mas se você tem equilibrado, você tem resiliência, é motivada, tá bom? O espírito. Então, se você tem o elemento água equilibrado, gente, lembra, a maioria é água, né, nosso elemento. E se você entender a água como um elemento, se você observar, gente, não sei se vocês já pararam para observar, mas eu aprendo muito com a natureza. Então, você olha a água, gente, ela passa pelas pedras, ela não para. Se você tem uma casa, né, que tem uma infiltração, gente, a bendita da água vai infiltrando em tudo que é lugar. Por quê? Se você tem o elemento água equilibrado, ele é resiliente, ele passa por qualquer obstáculo, você tem motivação, você não para, você tem energia. Então, o elemento água é, sim, um elemento muito importante você estar equilibrando. E ele ajuda na identidade e propósito de vida. Aí eu quero te dizer uma coisa. Eu preparei para você um bônus hoje de presente. Eu peguei uma aula da minha mentoria. É rapidinho, porque minhas aulas da mentoria são assim, são rapidinhas, justamente pensando nas mulheres que não têm tempo. Então, quero passar para você essa aula, porque ela vai falar de propósito de vida, gente. Vai tocar no espírito, alinhando o teu elemento água, tá certo? Então, vamos assistir a nossa aula para vocês entenderem um pouquinho sobre o propósito de vida. Olá, mulheres virtuosas, tudo na Santa Paz? Nós chegamos à nossa quinta aula do módulo 10, onde nós vamos falar sobre clarificar mais o propósito. Pois é, nós falamos sobre propósito no módulo 2. Eu até sugiro que vocês revejam o módulo 2. O módulo 2, junto com esse módulo 10 de espiritualidade, vai criar uma potência bem grande, né? E aí, eu quero te perguntar, você já sabe o seu propósito? Seu projeto de vida já está colocado no papel? Pois é, para ir clarificando cada vez mais esse propósito de vida que Deus colocou para você, eu quero te dizer, a sua identidade é a primeira coisa que precisa ser revelada.
Porque como você vai saber para onde você tem que ir se você não sabe quem você é? Então eu te digo, quando você nasceu, uma sementinha, né? Por exemplo, uma semente de manga, ela já tem o DNA de manga. Então, quando ela é plantada, ela vai dar uma árvore de manga e são vários frutos de manga. Não adianta ela querer dar fruto de maçã, por exemplo. O DNA dela é manga. Então, você precisa entender qual é a sua identidade, que está imprintado em você, no seu DNA, que está imprintado ali na sua alma. Imagem e semelhança de Deus. Essa é a primeira identidade. E depois você. Quem é você? E os bloqueios, eles fazem muita importância nisso, porque a nossa autoimagem, às vezes a gente se perde. Por que tem tanta gente que não sabe quem é? Porque, por exemplo, se você é aquela pessoa que quer agradar todo mundo, você é a identidade do que todo mundo quer que você seja, menos o que você é. Porque você quer agradar, você quer necessidade de aprovação, você quer... Então você não diz não, porque você tem que ficar dizendo sim, sim, sim para o projeto de todo mundo. Então você é a identidade de todas as pessoas que vêm te pedir alguma coisa, de todas as pessoas que você precisa de aprovação, porque você só faz o que eles querem. E aí você se perde, você nem sabe quem é você. Você não consegue nem saber, porque sua identidade é agradar as pessoas. Sua identidade é ser aprovada, então você só faz o que eles querem, então sua identidade é essa, aí você se perde. E dói muito desbloquear. Dói muito a gente ir encontrando a nossa essência. Não vou dizer que é fácil, mas então se ainda não está clarificado o teu propósito de vida, é isso que eu quero falar para você nessa aula de hoje. Como está a sua identidade? Você está conseguindo desbloquear? Você está conseguindo vencer todas aquelas coisas que nós falamos? No módulo 3, nós também falamos como vai perdendo a energia, que é dizer mais não, voltar a ser natural, porque você só vai se reencontrar de novo a tua essência quando você vai voltando a ser natural, a ser você. Então, esse é o primeiro passo. Se ainda não está clarificando muito bem o propósito na tua vida, pode ser por aí. E outra coisa que eu pergunto, como que estão as velocidades das coisas? Você está fazendo coisas de uma maneira mais rápida? Você está rendendo? Porque quando a gente já encontra o nosso foco, o nosso propósito de vida, a nossa rota, a gente tem sede, a nossa alma tem sede, a gente tem pressa, a gente vai rendendo. A gente vai fazendo várias coisas ao longo do caminho. A gente não para, porque a gente só para se a gente está bloqueado. Porque quando você sabe que Deus conta com você, você tem um propósito, você tem velocidade. Como que está a sua velocidade? Aí também pode dizer que não está no caminho certo. E a tua felicidade? Você está feliz? A tua alma anseia de levantar e fazer aquilo pela manhã, porque você sabe que cada vez mais você está no caminho e você está certo. Como está a sua felicidade? Como está a sua motivação, sua empolgação? Porque se você não está assim, é porque ainda não está no caminho certo. O que eu quero dizer, não é que todos os dias você tenha que acordar assim. Nós oscilamos, nós somos seres humanos, nós oscilamos. Mas ao mesmo tempo, todas as vezes que você estiver para baixo, você lembrar do teu propósito que está sendo clarificado, se você lembrar o caminho, o que Deus conta com você, não tem como não ativar a sua energia. Recomece no seu dia, quantas vezes for necessário. Se o seu emocional, se algumas coisas estão pegando, faça o boot. Recomece quantas vezes for necessário. O boot é inicialização. Recomece, recomece. Aí cada vez mais você vai estar chegando próximo do teu propósito, mas clarificando. E que nem eu falo, o propósito, às vezes você não consegue enxergar, pegar ele tanto, mas a tua alma sabe que está no caminho. O propósito é a rota. Então, por exemplo, eu quero chegar naquela cidade. Aí eu me programei no mapa que eu vou por aqui. Vou passar por essa cidade, por aquela, até eu chegar nessa daqui. Mas no caminho, eu precisei ir por aqui, porque aqui estava tendo uma parada, estava tendo uma reforma na estrada, eu tive que passar. Então, por onde você passar, quais as cidades você vai ter que mudar? Se você mudar um pouquinho só, mas se o seu foco continuar o mesmo, se aquela cidade onde você vai chegar, que é o céu, continua o mesmo, você não precisa se perder no meio do caminho. O teu propósito está lá. Eu brinco que o propósito muitas vezes é o caixão, é a morte. É o caminho que você vai desempenhando o teu propósito. No caminho você vai achando as peças de quebra-cabeça e de repente, pum!
aquele quebra-cabeça, ele se junta tudo na tua frente, você entende por que você passou por ali, conheceu essa pessoa, por que você passou por ali, você fez esse curso, depois você vai entender. Não queira entender. O ser humano, ele quer entender demais, ele se questiona demais. E a espiritualidade, lembra que eu falei na primeira aula? O conceito é algo que a gente não consegue ver e pegar, não é físico. Então, eu coloquei como atividade, proposta, você começar a escrever um projeto de vida. É algo mais braçal, mas você vai falar assim, ai, Regiane, mas isso é tão chato ficar escrevendo. Pois é melhor você fazer coisas simples e ser chato do que você deixar de prosperar na sua vida, do que você deixar de conseguir chegar no teu propósito. Nós, seres humanos, nós somos muito corpo, a gente tem muitas lutas que a gente precisa. E se a nossa mente é algo que precisa de mapa, é algo que precisa escrever num papel, metas, enfim, como eu vou colocar, eu propor também nos módulos ainda da mente que virão, faça as atividades. São simples, mas vai te ajudar a chegar no teu propósito de vida. Lembre-se, o propósito de vida, ele está muito, muito junto com o fracasso e com o que você superou. É isso que você, ao longo do caminho, vai ajudando pessoas e vai conseguindo chegar no teu propósito. Então, faça atividade, pensa, faça no momento espiritualizada, tá? Lembra, ativa os órgãos sensoriais, confessa uma palavra antes e depois, cria essa intimidade que é a aula 4 chega na aula 5, onde você vai, nesse momento, esteja descansada, não que seja um dia de manhã, um horário que você esteja só, descansada e vai colocando num papel essa atividade de hoje para ir clarificando ainda mais o teu propósito de vida. E não se esqueça, eu estou aqui, faltam ainda, esse é o módulo 10, faltam ainda 2 módulos, a gente já está acabando, mas eu estou aqui para ajudar a clarificar no que precisar. Se Deus me capacitou a ser sua mentora, eu tenho certeza que eu posso te ajudar a pegar na sua mão para clarificar. Conte comigo. Um beijo no seu coração e até o próximo módulo. Você está entendendo como é importante você alinhar corpo, mente e espírito no elemento água? O elemento água ele é muito forte, porque ele é justamente essa energia de explosão que veio dos seus pais, fecundação, pai, mãe, a energia que veio, é a sua energia de essência, a sua identidade e o teu propósito de vida, tá? O que você veio fazer. Então é muito importante que você tenha alinhado a energia desse elemento e que você também invista no autoconhecimento para você se entender melhor, tá certo? Porque muitas vezes a tua alma vai te guiando, tá? Teu espírito vai te guiando. Às vezes você não tem, a nível de corpo, cognitivo, você não entende. Mas se você tá alinhado, se você tá indo depois, como eu falei nessa aula, o quebra-cabeça vai se juntando. Aí você entende porque você fez aquele curso, porque você encontrou aquela pessoa, porque tudo foi culminando pro seu propósito de vida. Então é muito importante, não é só filosofia, não é filosofar, ser ou não ser, eis a questão. É realmente você entender a sua identidade, é realmente você saber seu propósito, sua rota. E isso é possível sim, tá? Eu posso dizer que todas as minhas alunas estão no caminho sim, tá? E então, o que eu quero de vocês nessa jornada? Que vocês alinhem esse elemento água, porque eu tenho certeza que se você alinhar, o que você vai ter? Energia e motivação. O que é motivação? É um motivo para ação, tá? Então, quando você sabe o teu propósito de vida, quando você sabe sua identidade, por mais que às vezes você amanheça um dia meio borocochô, mas quando você acessa essa identidade lá dentro de você, equilibra seu elemento água, você fala, opa, eu tenho coisa para fazer, minha alma anseia e eu vou e faço, tá? Então, você aprende a superar muitas coisas acessando essa identidade. E eu quero te passar, pode colocar os slides lá, amor? Eu quero te passar, então, a sua atividade do equilíbrio do elemento água. Gente, vai ajudar muito, tá bom? Vai ajudar você a acessar essa identidade, tá? A nível de espírito, a tua mente também, melhorar medo, pânico, se você tiver,
tá? Então, a nível de corpo, você vai massagear esse ponto R1 que a gente começou a aula hoje, lembra? Massageando ali no pé, você vai massagear por 3 minutos todos os dias por 7 dias. Vai tomar, gente, 2 litros de água, tomar muita água. Você é água, você quer equilibrar o seu elemento água? Tome água, tá? A nível mental, você vai tomar um banho, tá? Pode ser banho de chuveiro, banho de banheira, pode fazer um escaldapés com água, com sais, quer colocar chá de camomila. Eu adoro colocar camomila, adoro colocar sal grosso, que ajuda ali também a desinchar, né? O sal faz parte do elemento água também, tá? E você vai colocar, gente, óleo essencial, eu gosto de gerânimo, ele ajuda muito a mulher, o aspecto da mulher, tá? Mas enfim, aí você pode colocar lavanda, que deixa mais tranquilo, enfim, capricha, porque você merece. Capricha esses 7 dias aí, né? E faça aí esse banho para que a sua mente limpa. Eu não sei se você tem essa impressão, gente, mas eu quando entro no banho, parece que, assim, eu tenho mais inspiração, a minha mente, ela calma, ela relaxa, então, assim, eu lembro que quando, né, sempre eu tive as minhas filhas, eu tenho 3 meninas, pra quem não conhece, uma bebezinha agora, né, de 10 meses, mas quando eu tinha, assim, as bebês, tudo que eu mais queria era um banho, gente, né? Um banho demorado, porque o banho ele é restaurador. A água, né? Se for ver a nível espiritual, a água do batismo, a água ela renova, te limpa. Então, olha, mãos à obra e vamos renovar, porque vai te dar energia, vai tirar do cansaço e fadiga. Para o espírito, gente, não tem melhor que música, porque, gente, a abertura do nosso elemento água, que são dos rins e a bexiga, é nos nossos ouvidos, tá? Então, quando você faz a musicoterapia, quando você ouve a música, o seu espírito se eleva. Eu não sei se você já teve a oportunidade, né, de uma missa, de ouvir, né, cânticos, né, um coral, num culto, enfim, não sei qual a sua religião, não importa. O que eu quero te dizer assim é que quando você está num lugar onde o seu espírito se eleva e tem a música, é impressionante como equilibra o seu elemento água, o seu espírito se eleva. Então, ouça essa música que pra você é relaxante, vai lá no YouTube, acha uma música de relaxamento. Pra mim, eu gosto, gente, de cantos gregorianos em latim, olha só, né? É o que meu espírito se eleva. Então, assim, você acha uma música que te eleve e te equilibre, tá bom? Muito bem, vamos continuar. Tudo bem por aí, gente? Acompanhando, sem dormir. Eu gosto de falar, né? É mal de professora. Muito bem, elemento madeira. Deixa eu tomar meu elemento água. Elemento madeira, gente. Então, fígado, vesícula biliar que está dentro dele. Então, tudo que você tiver a nível de corpo sentindo, se tem hepatite, se você tem hemangioma, fígado gorduroso, tá? Algum problema na vesícula biliar, pedra na vesícula biliar, ou enfim, então tudo isso é o elemento madeira que rege, você precisa equilibrar. Se você tem endometriose, se você tem qualquer processo inflamatório, tá? Então, sabe, asites, bursite, artrite, então todo processo inflamatório, fibromialgias, que são dores de mais de 8 pontos no corpo que migram, tá certo? Então, isso é elemento madeira já mais aprofundado do que só a energia, tá? Na mente, o que você sente na mente quando está com esse elemento desequilibrado? Você pode ser uma pessoa muito indecisa, porque a vesícula biliar, gente, ela libera uma energia de decisão. Por isso que a minha frase inicial foi: da coragem que vem a água, né? Que não é a ausência de medo, coragem. E a decisão de você fazer o seu propósito de vida dar certo. Decisão vem de vesícula, que é elemento madeira. Por isso que essa frase de hoje completa os 2 elementos. Então, se você equilibrar elemento madeira, você vai ser uma mulher mais decidida. Sabe o que mais que você vai fazer? Você vai planejar. Você vai conseguir ser aquela mulher organizada, planejar. Cuidado para não ser metódica, tá, mulher? Porque tem mulher que planeja e quer que seja daquele jeito, daquele formato. E aí, o que acontece? Quando alguém faz alguma coisa diferente, você se frustra ou você se irrita. Então, quais são os sentimentos de mente de elemento madeira desequilibrado? Frustração. Então, quando algo na vida acontece que você não tinha se programado, e aí você fica frustrada. E irritabilidade, a raiva, tá? E aí, gente, a raiva, ela vem, e aí eu já vou explicar um pouquinho mais sobre a neurociência da raiva. Então, se você está sentindo isso, elemento madeira. Então, o espírito
crescimento espiritual. Pensa lá, gente, o elemento madeira, quem representa para nós na natureza é a árvore. Então a árvore, ela cresce, ela se expande, ela dá frutos. Então se a nível espiritual você estiver equilibrado no elemento madeira, você é aquela pessoa que então consegue decidir, que planeja as coisas, ou seja, quem planeja, quem decide, cresce. Cresce na vida, cresce espiritualmente, dá frutos, muitos frutos. Então, equilibrar o elemento madeira, ele é maravilhoso, tá certo? Não só para você se sentir bem, mas você vai ver como você vai render, ser mais produtiva na tua vida, a nível profissional. Então, tudo que eu falo aqui, gente, são em todas as áreas, pessoal, espiritual, né? Então, profissional, tudo, de fato, o elemento, ele equilibra corpo, mente e espírito. Muito bem. E aí eu quero te dizer um pouco da neurociência sobre isso, porque o que acontece, gente? Na acupuntura a gente vê lá, então, que o medo gera, né? Então a água gera madeira. Lembra que eu falei? A água, ela o quê? Ela molha lá a árvore e a árvore cresce, a sementinha cresce, vira árvore e a árvore cresce, né? Então, o que acontece? Quando você tem medo, gente, pode ser que você desenvolva também a irritabilidade. Tá? A neurociência explica isso, por isso que eu trouxe ali um homem, novamente, né, pensando lá no cérebro dos nossos antepassados lá. Um homem quando ele precisava caçar para comer. Então, olha só, vocês estão vendo ali, eu não sei se é lobo, o que é, você imagina, né? Às vezes quando a gente vê um cachorro bravo desse jeito, você imagina um animal selvagem, né? Você acha que esse homem que tá ali não tem medo? Claro que ele tem medo, só que o que ele ativava dentro dele, gente? A ira. Então, a ira, ela é um processo ativado muito para desbloqueio. Então, existe uma aula na minha mentoria, que é no módulo 2, aula 2, que é sobre você desbloquear e ressignificar sentimentos. Você precisa acessar a ira. A ira é um lugar onde você acessa e ela vira uma chave da tua vida. Então, o que acontece? O homem, quando tem medo, ele precisa acessar a ira. Então, o que eu quero te dizer, mulher? Se você tem ira e raiva, você quer matar, o sentimento não é matar? Quando você tá com raiva do seu marido, ó meu bem, quando tem raiva, você não quer fazer o quê? Você não quer matar, esmagar essa sua vontade quando você acessa a sua ira mesmo? Então, como eu já disse aqui, né, teve pessoas que falaram nas outras lives, já jogou celular, copo, enfim, quando você acessa esse nível emocional, que é um instinto primitivo teu, que você não tem controle, você quer matar. Então é normal, é isso que você sente quando você tem raiva, tá? E aí o que eu quero te dizer? Mulher, toda vez que você chegar nessa situação, lembra, tenha paciência consigo. Lembra que isso é um instinto normal do meu cérebro, porque eu quero me defender de alguma coisa. Então você pensa nisso. Então toda vez que você chegar nessa ira, você vai respirar. E você vai falar, eu vou agir como uma mulher, né, evoluída que eu sou. Inteligência emocional é isso, emoção você tem raiva, sobe na hora, você quer matar. Só que você vai matar? Não vai matar. Você vai respirar e você vai falar, tá normal o que eu tô sentindo, né, é algo involuntário meu, inconsciente meu, mas agora o que eu vou fazer com isso que eu tô sentindo? Se eu vou usar palavras para atingir a pessoa, né, o que eu vou fazer aí tá sob seu controle, mulher. Então o que você vai falar quando você chegar nessa situação? Você vai perguntar assim, o que está me ameaçando? Lembra sempre desse homem na figura ali do slide. Ele querendo matar para caçar. Ele tá com medo. Você acha que ele não tá com medo daqueles animais selvagens? Então, a ameaça dele morrer ali, ou a ameaça dele, fez com que ele ativasse a ira para ele matar e não ser matado. Então, quando você estiver ativando essa ira dentro de você, você não sabe ainda do porquê que te irrita tanto. Até eu publiquei esses dias, né? Eu não sou irritada, são as pessoas que me irritam, né? Coloquei lá no Reels. É isso, gente. Quando essas pessoas te irritam, né? Que você é irritada, você tem que parar pra pensar o que me ameaça nessa situação, né? É ameaça sentimentalmente, tá, gente? Não é ameaça de medo igual esse homem ali antigamente, né? É ameaça de medo, né? Ou medo no sentido sentimental, que me ameaça sentimentalmente. Por que eu tô com raiva? Por que eu quero matar essa situação? Né? Qual a minha insegurança dessa situação?
Porque uma pessoa que é valente, que é um homem, às vezes, que é grosso, que é bravo, que avança, homens também têm o elemento madeira que pode ser desequilibrado. Quando você quer vestir essa pessoa valente, que bota medo, no fundo, é uma pessoa totalmente sem coragem, medrosa ali dentro. Mas como algo ameaça ela, ela veste esse papel de pessoa irritada e que bota medo, mas na verdade dentro não é. Então, mulher, se você tá tendo isso, né, comece a prestar atenção, tá certo? Muito bem. E aí, gente, olha lá. O equilíbrio do elemento madeira, passar atividades para vocês, depois eu vou publicar também lá, tá certo? Olha, a Nelina falou assim, ó, meu marido me irrita, me ameaça sentimentalmente, tenho raiva dele. Isso mesmo, Nelina. Então, você precisa começar equilibrando seu elemento, tá? Madeira. A sua energia equilibrada você vai melhorar muito já, mas depois, às vezes é necessário sim treinar a sua mente, tá? Mas vamos fazer toda essa tarefa que eu te garanto que vai te aliviar muito a nível emocional. Aí, se já for algo um pouquinho de mais tempo de frustrações na vida, talvez você tenha que trabalhar a parte mental mesmo. Mas vamos começar pro equilíbrio energético, que é a primeira coisa que a gente faz, que você já vai se sentir muito mais calma, tá? Então, vamos lá. A nível de corpo, o que você vai fazer, gente? Você vai massagear o ponto F3. Então, o que você vai fazer? Entre o dedão do pé e o segundo dedo, tá? Existe um ponto F2. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar 2 dedinhos assim, ó, e vai pôr, então, em cima. E aí, vai cair no ponto F3. Aí, quando eu passar a tarefa, vai ficar melhor ali, porque eu mostro, tá? Na figura, 2 dedinhos apontando pro F3, tá? Então, você vai fazer massagem, é um ponto fonte muito bom para aliviar. E você vai tomar limão em jejum todas as manhãs por 7 dias. A mente, gente, a visão, então sempre quando você tiver problema de visão, você tem que pensar no seu fígado e na sua vesícula também, tá? Então, a visão, ela é a porta de entrada também para equilíbrio do teu fígado e da tua vesícula. Então, tudo que você estimular a tua visão vai equilibrar teu elemento madeira. Então, você vai procurar ver paisagens. Eu não sei o que você gosta, se você gosta de pintar quadro, o que você gosta de ver, né? O que enche, né, o teu coração, enche ali, te equilibra vendo, né, uma paisagem bonita, fotos, enfim, vai lá e faça isso, se preencha com isso, tá? E aí, a nível do seu espírito, o que você vai fazer? Você vai fazer uma tarefa para você chegar em algumas metas de sonhos, porque o fígado, gente, a madeira, né, fígado e vesícula é decisão, planejamento, atitude. Então você vai fazer uma atividade nesse sentido para você conseguir, né, tocar a tua vida para frente e crescer espiritualmente, tá bom? Então faça essas atividades também por 7 dias, né? Aí se você juntar todos os elementos, né, pode fazer todos os elementos 7 dias todos, não tem problema. Mas amanhã eu vou estar falando melhor para você qual é o elemento que você não pode abrir mão de se equilibrar. E daí você pode fazer uma semana um elemento, outra semana o outro, não tem problema. Mas daí amanhã eu te explico bem certinho. Vocês vão me dizendo nos comentários quais os elementos que vocês deram lá depois do teste e eu vou orientando vocês, tá bom? Então, amanhã não perca, volta lá pro slide. Qual elemento predomina em você? Essa eu quero saber, hein? Qual será, hein? Luciene, a Daiane, a Letícia, a Virgínia, a Dani, a Gláucia, a Simone, a Nelina, qual elemento será? E aí vocês vão colocando nos comentários para mim depois, amanhã, os testes e eu vou orientar vocês como vocês vão fazer. Porque tem que ser exatamente nessa ordem, tá? Fogo, terra, metal, água e madeira para se equilibrar. Então, se te der, por exemplo, fogo e água, você precisa fazer o fogo primeiro. Mas amanhã, fazendo os testes, depois eu oriento vocês. Então, não percam, tá bom? E, se possível, ao vivo, para eu conseguir orientar melhor, tá? Gente, então o que eu vou pedir para vocês? Eu vou colocar essa super frase de hoje que junta o elemento água e o elemento madeira, que é coragem, decisão e propósito de vida. Você vai lá no meu Instagram,
vai lá falar quais são os seus insights, se você achou que essa jornada tá ajudando na tua vida, se tá somando com você, marca lá ainda alguma amiga, alguém que você conhece, que você quer que se beneficie, porque, gente, amanhã eu vou falar de todos os elementos e vou fazer o teste, então, assim, amanhã, mesmo a pessoa chegando amanhã na live, não assistiu nenhum dia, ainda vai ser possível ela super entender tudo, tá certo? Então, mas essa live de hoje ainda fica 24 horas, então se você for lá agora, terminando a live, e comentar e marcar a pessoa, ainda ela pode assistir essa super live, principalmente, gente, se a pessoa teve pânico, né, tá tendo sobre a pandemia tem gerado muito medo, então você não sabe o bem que você faz, às vezes, marcando uma pessoa, porque como eu disse pra vocês, gente, quem tem pânico, às vezes não fica falando pra todo mundo, porque é vergonhoso, quem tem pânico, eu posso te dizer, sente vergonha de dizer, né, então, às vezes você marcando alguém, ainda mais pela internet, você não tem noção que essa pessoa vai assistir essa live no momento, e às vezes vai tocar o coração dela sim, então você também faz o bem nesse sentido, tá bom? Gente, então era isso que eu tinha para passar hoje, tá? Eu tô muito feliz por todas vocês que estão aqui, tá? Eu tô acompanhando, muitas pessoas que estão assistindo depois também, estão vindo falar comigo. Essa jornada eu quero, assim, estar muito dedicada a todos vocês. Então, se tiver dúvida, se precisar me procurar, olha, tô atendendo mesmo pelo direct, conversando, dando mais pontos. A gente tá, assim, ó, tô de fato entregando muita coisa, porque eu quero que você alinhe corpo, mente e espírito e fique bem, gente, porque nada paga uma paz interior, né? Nada é tão bom quanto você sentir essa paz interior, essa felicidade começando a brotar e uma esperança nova para a tua vida, né? Então, é isso que eu quero, que essa jornada você se beneficie nesse sentido, faça as atividades, tá? Porque mais do que me ouvir, né, é você botar em ação essas atividades que eu vou lá postar para você, tá? São simples, eu pensei em você, mulher, aliás, a minha mentoria é pensada nesse sentido, com aulas curtas e rápidas para atingir teu coração de uma forma, uma pílula energética por dia mesmo, todos os dias você vai me ouvir, rapidamente já vai te ativar a energia, já vai te equilibrar, e aí, gente, a atividade é com você precisa fazer a tua parte, né? Eu sempre falo, 50% meu, 50% teu, tá, gente? Que bom ter vocês aqui. Vamos se equilibrar e amanhã eu espero você às 8h02 aqui nesse mesmo lugar. Olha lá nosso grupo de WhatsApp, tá? Chama mais gente, porque amanhã vai ser um dia bem especial. Saber o seu elemento é muito especial, tá? Porque às vezes lá você vai se dedicar a algum outro elemento e na verdade no momento você tá precisando se dedicar a um só ou a dois, tá certo? Então, às vezes você vai falar assim, ai não, eu tenho ansiedade, eu vou só me dedicar ao elemento fogo. Daí você não faz o teste e não vê que o elemento água tá baixo e a água apaga o fogo. Então, para completar o seu tratamento, você precisa também se alinhar na energia da água. Não basta só o fogo, tá? Então, esse vai ser um diferencial de amanhã pra gente estar conversando melhor. Bom, gente, então olha, um beijo no coração de vocês, obrigado por estarem comigo, estou muito feliz com cada uma de vocês, tá? Um beijo no coração e vão lá agora pro meu Instagram e comenta, tá bom? Beijo, até mais!